continuidade aí no capítulo 4 do Caminho Infinito, a nossa verdadeira existência. Então a gente está na segunda página, no terceiro parágrafo. Tem um terceiro parágrafo que é uma linha corrente, é o próximo, né, que seria o quarto parágrafo. Há um estado de guerra permanente entre a carne e o espírito. É a continuidade daqui, não é? Ah não, é aqui embaixo. Ó. Isso foi que a gente tratou na última aula. Então na última aula a gente andou 4 parágrafos. Hoje começa daqui, ó, recapitulando, ó. Meu reino não é deste mundo, e aí a gente vai dar sequência. Mas eu quero começar a aula comentando aqui sobre 2 livros. Eu vou fazer primeiro o comentário mais relacionado ao nosso assunto, que eu tirei xerox do separador de página do Praticando a Presença do Joel Goldsmith, que são 4 livros principais, tem 30 e poucos livros, 4 no português, que é o Caminho Infinito, que é esse, o Trovejar do Silêncio, o A Cura pelo Espírito e o Praticando a Presença. Então aqui a gente conversa sobre onipresença, como que eu manifesto fé, como que eu pratico isso na minha vida, como que isso traz uma transformação no meu eu, nas minhas emoções, nos meus hormônios, no meu estado de ânimo, né? Por isso que chama curso terapia o Caminho Infinito. Então a gente vai começar a aula tratando aqui desse separador do livro, de mais 2 páginas só do Praticando a Presença, porque esse curso aqui eu não sei se ele vai ter 50, 60, 70 aulas, e as aulas vão tudo para o YouTube. Depois a gente ou vai começar o Trovejar do Silêncio ou vai direto por Praticando a Presença, porque boa noite. Porque o A Cura pelo Espírito deve ser o último. Eu não sei qual é a ordem dos 4, mas como eu li todos várias vezes, o A Cura pelo Espírito teria que ser o último curso. Então quando a gente terminar o Caminho Infinito, a gente já vai iniciar outro livro dele. Porque aí quando a gente iniciar o outro livro, todo mundo que estiver frequentando e gostando desse curso aqui já vai ter lido aí 4, 5 ou 6 vezes só o Caminho Infinito. Garanto para vocês. E aí a gente entra no Praticando a Presença, então dá um upgrade assim na compreensão. Mas como que eu trago isso para o dia a dia? Mesmo que a pessoa esteja acompanhando as aulas, entendendo bastante, outra coisa é quando vem aqui e tem os meus comentários. Porque eu vou jogar toda a minha experiência e entendimento que eu passei a aplicar e passei a passar por esse processo. Então a minha função é ajudar outras pessoas a compreender e passar pela mesma transformação interior, que a psicologia e a psicanálise chamam de catarse. É uma transformação que dá compreensão e promove curas emocionais, curas de doenças físicas, né? Porque a gente vai deixando de somatizar, porque a gente aprende a abandonar o sofrimento. Que é isso que ensinam várias tradições místicas, né? É isso que se aprende com yoga, isso que se aprende com meditação. Então a gente aprende com compreensão também, aí aprende a meditar um pouquinho, pronto, resolveu o assunto, já está com o material. Porque o Goldsmith ele estudou muita coisa, mas ele não fazia yoga, ele não tinha um processo assim esotérico, ferramentas, não, ele queria a palavra, ele queria entender isso, né? Então ele, fora a compreensão intelectual, ele foi se alimentando da meditação, que é o estado a prática da verdadeira meditação, que é a meditação transcendental. São pouquíssimos minutos por dia, fazendo a respiração abdominal e prestando atenção naquilo. Então eu faço 2, 3 minutos por um mês. Aí no segundo mês eu passo a fazer 5 minutos. E se eu fizer 5 minutos por resto da vida, já muda completamente a coisa, porque começa a trabalhar no cérebro, nas emoções, nos hormônios. A prática daquela respiração ali na meditação, ela começa a vir devagarzinho para o pano de fundo da emoção, da rotina do dia a dia. Então eu fico mais calmo, mais tranquilo, mais focado. Eu aprendo a observar e não me estresso mais, né? Então nos 5 eventos que vai ter no clube, não sei se vai ser 5, 6 ou 7, que a gente vai tratar sobre, a gente vai trazer palestras lá para esclarecer a população de Cambuí a respeito dos benefícios da meditação. Então lá a gente vai tratar exclusivamente o tema meditação. Vai ser de 5 a 7 ou 8 palestras tratando só esse tema, né? Sem misturar com esse assunto mais completo aqui da aula, porque tem várias reportagens para mostrar, tem do Globo Repórter, tem outras reportagens traduzidas do inglês. Então ali mostra, são cientistas, neurocientistas, psiquiatras, então todo mundo está dando aval para esse processo. O que eu estou fazendo? Só tornando isso uma das ferramentas do meu trabalho, porque eu ensino isso para paciente em consultório, né? Ensino processo respiratório, ensino meditação. Então vão ter vídeos sobre meditação depois no YouTube também. Então vamos começar a aula, né? A gente vai começar analisando esse trecho do Praticando a Presença do Joel,
Aí eu vou comentar esse livro antigo, tá até remendadão. Esse livro, há um tempo atrás, ele apareceu para mim, ele sumiu por um tempão. Eu nem lembrava dele. Aí vieram me devolver, estava na casa de uma pessoa. E aí eu dei uma olhadinha, que eu tinha esse livro, mas eu não li. E aqui o título desse livro é A Psicanálise, a Mistificação do Século. Então aqui tem um médico criticando a psicanálise. Esse livro é ali dos anos 60, dos 70. Né? E aqui a gente tem uma coisa atual. Uma coisa que eu não sei se tem 10 anos isso aqui. Isso aqui é um médico, né, neurocirurgião, avalizando esse conhecimento aqui. Eu vou ler, aí vocês vão compreender. Então eu vou fazer uma comparação, primeiro com esse conteúdo aqui que é recente, de uma pessoa, de um catedrático, e depois eu vou voltar para fazer um breve comentário a respeito dessa visão limitada dessa pessoa aqui, né, que ele não compreendeu realmente o que é psicanálise, ou psicologia, né, porque as duas são quase a mesma coisa. O que muda é a abordagem e o nível de profundidade que você pode atingir com o paciente, porque psicólogo não sai contando que existe self, que existe ego, né? O que tem que trazer para uma maturidade, que a grande maioria dos adultos no planeta Terra tem uma média de idade emocional de 3 anos de idade. Na psicanálise o paciente fica sabendo de tudo isso, com o psicólogo ele não fica. Cada um tem uma abordagem, embora o conhecimento seja semelhante. Mas eles não fazem isso porque eles não sabem? Não, acho que é porque não é o formato da psicologia, né? Jogar com esses argumentos, com essas conclusões tão óbvias, porque foi o que Jung descobriu. Jung foi o pai da psicologia analítica ou da psicanálise junguiana, né? Só que a psicologia tomou outro rumo. Vamos começar aqui com o livro do Joel, Praticando a Presença. Aquela capinha que separa o livro, né? Mesmo antes que eu peça, Pai, tu conheces as minhas necessidades. Mesmo antes de erguer meus olhos ou meus pensamentos a ti, tu não só conheces as minhas necessidades, como também é do teu agrado me dar o reino. Eu me volto para ti agora, não para falar de minhas necessidades, mas para receber o cumprimento delas. E venho a ti agora, não buscando coisas, não buscando pessoas, mas buscando tua graça, tua bênção, o presente que tu mesmo és. Então, isso aqui é só a capinha que separa as páginas do livro. O que o Joel Goldsmith quer dizer com isso? Isso aqui, se a gente começa a aprender esse conteúdo, a gente pensa nisso aqui antes de começar uma meditação, eu estou meditando na palavra. Então não é que é uma palavra mágica, mas ela traz essa consciência para mim, porque eu estou aprendendo que assim é, e assim eu aprendo a manifestar a fé. Tem um áudio no YouTube, já comentei várias vezes aqui, que chama Carta de Joel a seu filho Sami. Foi uma carta que quando ele faleceu, ele deixou para o filho dele ensinando, dando umas diretrizes assim, desse caminho, de como orar, como fazer esse contato com a onipresença. Então tem uma frase no livro do Joel que fala, nessa prece mesmo ele fala, que o trabalho e o objetivo dele é levar as pessoas à realização de Deus. Realização de Deus é o contato com o Espírito Santo, é o contato com a Divina Presença, né, segundo cada religião, é o contato, né, com uma força mística, é o contato com um estado superior de consciência, de paz e tranquilidade, que foi o que todos os místicos, santos, xamãs, videntes e profetas buscaram por essa informação, entenderam, praticaram e passaram para esse estado de consciência, que foi o que Jesus fez com os discípulos dele. Ele deu esse ensinamento a eles, que não depende de nenhuma religião, de nenhuma ferramenta esotérica, de nenhum misticismo, mas sim da verdadeira mística, que é o contato é a comunhão, né? É o contato com a onipresença. Eu passo a praticar em algum grau, eu começo a perceber essa presença na minha vida. Então é que busques o conhecimento como buscas o alimento do dia a dia. Eu aumento o conhecimento, eu melhoro a minha paz interior, a minha confiança na vida. Então aqui entra várias explicações da mecânica quântica, explicando por que essa emoção cria essa realidade. Então se eu passar por essa transformação interior, eu vou manifestar isso no externo. E se o que eu estou dizendo for mentira, o sermão da montanha é mentira. E Jesus Cristo é mentiroso. Então foi isso que eu entendi do sermão da montanha. Eu já estava fritando no meu trabalho. Quando eu comecei a estudar o sermão da montanha, que eu nunca tinha posto o olho naquilo, aí eu juntei, entendi, né, e precisou 4 palestras para dar a quinta que fala exatamente do sermão, que eu fui preparando como é que eu ia explicar isso aí, né? Então aqui nessa entrada do livro aqui, ele já fala o que é esse contato com a onipresença. Então a gente diminui os desejos excessivos, entra em comunhão com Deus na oração do silêncio,
Porque ele é a onissapiência. Onissapiência significa toda a inteligência. Porque se ele não for toda a inteligência do universo, quem é ele então? Que a gente explica aqui que ele é o vácuo quântico. Ele é o pano de fundo que existe por trás de todos os átomos, né? Que tem as partículas subatômicas, aí tem o bóson de Higgs. É ele que manifesta. A ciência já descobriu que ele é onipresente. Existe em todas as galáxias, em todos os universos e permeia até os átomos do nosso corpo, que formam as moléculas e depois as células e o nosso corpo todo. Então a gente explica como é que funciona esse eletromagnetismo no mundo quântico, explica o Joel Goldsmith, porque antes dele fazer essa transição, passar para essa compreensão, ele era um metafísico, ele estudava mecânica quântica, estudava metafísica, lia muito e estudava paralelamente a palavra, ele desconfiava que tinha algo relacionado ali, estudou santos, videntes, né? Ele foi desenvolvendo isso aí até que num determinado ponto da vida dele, ele realmente atingiu um nível de consciência onde ele curava as pessoas. Ele meditava na presença da pessoa, a pessoa se curava de câncer. O pai dele tirou da boca do caixão. O pai dele estava num processo de câncer avançado, no oxigênio, chamaram o Joel para despedir do pai dele, né? E para despedir do pai dele, ele fez o que ele fazia pelo mundo todo, que ele era chamado em todo lugar. Ele sentou, entrou em meditação e falou: pai, que se faça a tua vontade, né? Porque a gente aprende a cultivar isso na meditação através do silêncio. A gente espera ali aquele contato. Mesmo que ele não venha com palavras, ele vem com sensações. Só que eu vou construindo isso todo dia. Isso é a verdadeira oração. Então trazer esse conhecimento para a prática de 24 horas do meu dia é o tal do orar e vigiar constantemente. E conhecerás a Deus, né? Verdadeiramente. Então é isso que os grandes profetas da Bíblia explicaram com uma linguagem antiga e o que Jesus conseguiu passar, porque ele sabia muito mais, né? Naquela época. Então a mecânica quântica traz uma atualização das palavras que explicam isso daí, mais nada. O resto é bobagem, né? Ferramenta não sei do que, misticismo não sei das quantas. Cada ferramenta tem a sua utilidade e foi útil até agora, mas todas as pessoas de todas as religiões, segmentos e filosofias precisam compreender mecânica quântica, porque o cientista mítico Swami tem um movimento no planeta Terra que chama ativismo quântico, onde ele instituiu o Brasil como sede mundial desse movimento. Por que será, né? Já comentei várias vezes isso. Então é esse o trabalho que está sendo divulgado por mais pessoas no planeta Terra. Isso vai ficar conhecido. Como eu já disse aqui, em algumas décadas toda a sociedade vai discutir esse assunto, porque ninguém vai querer ser o centro da manifestação da própria desarmonia. Então aqui vamos começar a introdução. Será que eu vou enxergar, gente? Cadê o negócio do médico que eu queria ler? Acredito que eu acho que a moça da Xerox cortou. Saiu o texto e ela não pegou o que tinha embaixo. Então, como não tem, na outra aula eu prometo que eu emendo no comentário do médico. Eu começo a aula falando do médico, porque ele é um neurocirurgião, trabalha na editora, né? Eu acho que ele deve trabalhar com, não tenho bem certeza, eu não posso afirmar. Ele ajudou na tradução do livro. Então, ele diz aqui um pouco, né? Eu vou ler. Somente os que já tiveram momentos calmos de reflexão interior ou foram marcados por frustrações, insucessos ou desarmonias e se sentiram levados a refletir longa e seriamente sobre por que a vida deixa tanto a desejar, irão escolher este livro para ler. Aqui está a minha experiência e por ela ter me levado a escrever este livro, apenas aqueles que viveram algo semelhante foram provocados pela mesma questão. Se vão se interessar em ler mais para descobrir o que eu descobri e como isso me beneficiou. Muitas vezes nem que eu tenha que editar, depois não tem problema, mas é que ela tirou da página errada. Porque parece que está entrando na introdução do livro e não é isso que eu queria fazer. Então a aula de hoje começa a partir de agora. Se eu não trouxe a página certa, eu desconsidero e na próxima aula sai perfeito, né? Eu trago as páginas certinhas, porque é um prefácio da pessoa que ajudou a traduzir o livro, e ele é médico, se eu não me engano, da USP, neurocirurgião.
Então ele dá um aval, ele joga todas as fichas dele no aval do livro. Eu falo, gente, isso aqui é sério. E não é qualquer pessoa, é uma pessoa estudada, é um neurocirurgião, né? Então eu vou começar a próxima aula trazendo esse comentário. Aí eu avalio esse livrinho direito aqui, que eu preciso dar mais uma lida na introdução dele aqui, para fazer os comentários mais breves possíveis e não perder tempo, né? Porque aqui a gente já comeu um tempo da aula, então eu vou resolver esse assunto, ele entra na próxima aula. Ficou difícil, a gente já resolve rápido, porque não adianta mesmo. Então isso aqui é um pequeno exemplo, porque até nisso a gente não vai ficar chateado, a gente vai treinando tanto, mas tanto que isso aqui é a disciplina da alma. Dali um pouco nada mais te chateia, você avalia, reinterpreta, não te afeta no emocional. Porque quando a gente é afetado no emocional, tem adrenalina, cortisol, tem alguns hormônios que entram, é que ele muda o meu estado hormonal porque eu permiti. Porque a hora que eu fico um pouquinho tenso, eu tensiono a musculatura, entra menos oxigênio no meu pulmão, o cérebro percebe, dispara adrenalina e cortisol. Então a qualidade da minha respiração e do meu relaxamento e tranquilidade, que depende da percepção que eu tenho da vida, é que molda a minha emoção. Porque se eu me irrito com facilidade, eu estabeleço um estado químico hormonal que tende a se repetir, porque forma sinapses no cérebro de repetição desse mesmo comportamento. Falei que aqui explicava? Às vezes pode parecer um pouquinho rápido, pessoal, mas pegando lá da primeira aula vai entendendo melhor essa questão hormonal, sinapse, isso programa um comportamento na gente. Então eu aprendo a não ficar nervoso, eu aprendo a não ficar ansioso, eu aprendo a me tornar mais produtivo, não pensar negativo e soltar aquilo que me sabota totalmente. Só depende de um pouquinho de dedicação, compreender esse material, compreender esse processo aqui desse curso de terapia, né? Traz profundas transformações para a vida da pessoa, que foi o que eu busquei em minha vida, né? Como compreensão para transformar a minha própria. Então começando aqui a aula de hoje. Que página do livro? Não, é diferente a página aqui da página do seu livrinho, né, Sônia? É diferente. A sua... O reino não é deste mundo. Eu sei, mas no seu livro é que página, Sônia? Não tem. O meu é 57, eu acho. Não, aqui acho que é 20 e qualquer coisa. No PDF é 31. Bom, vamos lá. Meu reino... Estranho, não é? É que a página que saiu apagadinha, sabe? Vamos ver se tá dentro. Bom, aqui nesse quarto capítulo, é a segunda página do quarto capítulo, né? 1, 2, 3, 4 parágrafos de baixo para cima. Meu reino não é deste mundo. Representa o fundamento da construção de uma nova e mais alta consciência. Ou seja, está claro, né? É a construção de uma nova e mais alta consciência. A vontade e a capacidade de olharmos para além do sentido material de pessoas e coisas e de perceber o homem e o universo da criação de Deus são fatos essenciais, né? A vontade e a capacidade de olharmos para além do sentido material de pessoa e coisa e de perceber o homem e o universo da criação de Deus são fatos essenciais. O que ele quer dizer com isso? Que isso é totalmente necessário se eu quiser aprender a me libertar do sofrimento. Porque esse livro, O Caminho Infinito, ele é um desdobramento da compreensão do Sermão da Montanha. Então eu também compreendi a coisa aqui, estava entendendo mecânica quântica, sou formado em psicanálise, entendo processos respiratórios, yoga, processos hormonais, então eu percebi que eu estava em condições de explicar isso aqui. Por isso que eu explico aqui, né? E nem na palestra 5 eu coloquei algumas legendas lá explicando, então aparecem umas frases, tem hora lá explicando o que está sendo explicado ou para prestar atenção em algum item que está sendo dito. Tem uma hora lá que aparece assim, ó, neuroplasticidade igual renascer pelo espírito, porque vai ser um estado hormonal que eu vou aprender a cultivar. Então eu durmo melhor, acordo melhor, vivo melhor. Quem compreende isso e passa a praticar isso, elimina a adrenalina e o cortisol, que são os hormônios do estresse que me deixam preocupado com relação ao futuro, frustrado e preso em emoções e lembranças do passado, com dificuldades com as coisas do presente. Então, em algum grau, eu me torno cada vez mais produtivo e fico com essas questões emocionais da linha do tempo resolvidas. A ansiedade com relação ao futuro, a procrastinação com relação ao presente e a frustração com relação a coisas do passado. Isso começa a ser resolvido porque a pessoa passa a viver o presente. E isso chama presença de espírito. Já ouviram essa frase? Então, estar presente é presença de espírito. Então, tem outros livros que falam
desse tema, e são livros fáceis, né? É o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, Praticando a Presença, o Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle, né? Tem também o trabalho do Donald Walsh, que é daquele filme Conversando com Deus, ele tem livros, né? Os trabalhos da Gangadi, né? E de outros avatares que a gente indica aqui, né? O Leandro Carnal, o Clóvis de Barros Filho, a filósofa Lucilena Galvão, o Mário Sérgio Cortella. Então são formadores de opinião importantíssimos na nossa sociedade hoje. Primeiro, porque não é porque eles são otimistas, porque eles sabem que é possível e eles acreditam na transformação da nossa sociedade. Inclusive eles estão trabalhando para isso. E outras pessoas que estão aparecendo e vão aparecer. Então nós falamos aqui, né? São fatos essenciais. O que é fato essencial? Entender esse assunto que vai ser explicado insistentemente para aqueles que quiserem ouvir. Né? Ganhar mais dinheiro não é suprimento espiritual. Poupar mais não significa segurança. Saúde física não é necessariamente a base de vida eterna. Tudo isso constitui meramente uma crença humana melhorada. Aqui entra na questão que pega, porque a maioria das pessoas, por mais que elas tentem procurar verdadeiramente Deus, muitas lá no fundo acham elas só que elas não têm culpa disso. Passaram esse entendimento pra gente. A gente achava que era assim, que a gente tinha que fazer algum tipo de barganha com Deus para que a gente tivesse benesses, sorte, prosperidade, porque sorte não existe, existe eletromagnetismo, né? Sorte não existe, nada acontece por sorte, tudo tem uma causa. Então cada coisa boa ou ruim que se manifesta para alguém é aquela pessoa que criou aquilo, que a gente falou isso aqui inúmeras vezes, que a psicanálise e a psicologia sabem que tudo que acontece na vida de uma pessoa é 100% responsabilidade dela, mesmo que tenha outras pessoas envolvidas, porque quem sofre é ela, o sofrimento é individual, interno. Então qual é a visão que ela tem da vida que lhe permite sofrer? Porque ninguém tem o poder de nos fazer sofrer, é a nossa expectativa positiva elevada em cima dos outros que nos faz sentir decepcionados, quando eu mesmo não procuro um amadurecimento em mim mesmo, que crie filtros emocionais, me dê tranquilidade e segurança para que eu me liberte do sofrimento. Né? Isso é uma faceta da verdade que liberta, é um aspecto, um prisma. Como que eu me liberto do sofrimento? Eu preciso amadurecer, passar por essa transformação interior que diz no Sermão da Montanha. Aí isso ocorre automaticamente. Então, ao ganhar mais dinheiro não é suprimento espiritual. Poupar mais não significa segurança. Saúde física não é necessariamente a base de vida eterna. Por que ele fala que ganhar mais dinheiro não é suprimento espiritual e poupar mais não significa segurança? Porque mesmo que a pessoa tenha dinheiro ou ela poupe alguma coisa, quanto de angústia ela tem dentro dela? Quanto de dificuldade emocional ela tem dentro dela? Quanto de desarmonia ela provoca no ambiente em que ela vive ou com as pessoas que ela vive? Ela é a desarmonia para ela mesma e para alguém. Né? Então ter dinheiro não significa suprimento espiritual. E poupar mais não significa segurança, porque a segurança só vem da comunhão e o suprimento espiritual só vem da comunhão também, do contato com a onipresença, dessa minha confiança. Então, provisão, que é dinheiro, poupança, que são bens acumulados, não importa, não precisa ser exatamente uma poupança, mas patrimônio, explica melhor, né? E saúde e vida eterna são consequências de estado de consciência. Quando a pessoa começa a melhorar a compreensão dela diante da vida, que é o que a gente chama de saber quem a gente é, aonde a gente está e o que a gente está fazendo aqui, é que a pessoa passa a ter um pouco de paz. Esse é um pouco de paz, porque ela aprende a ler. Primeiro ela vai passar por um processo que ela vai reconhecer nela os defeitos, que é aquilo que a gente vê a trave no olho do inimigo, mas não vê o argueiro no nosso próprio. Então a gente começou a ouvir, começou a estudar, começou a ler, começou a comparar com o conceito que a gente tinha de fé e o que ensinaram pra gente, porque o que aqui não fala diferente de nada do que ensinou na Bíblia. A gente só reforça: o reino está dentro de vós, tudo é possível àquele que crê.
né? Não tire a espada da bainha, não vos oponhais o maligno. Então a gente explica esses conceitos com explicações da psicanálise, com explicações da neurociência, com explicação de estados emocionais e com explicações lógicas da mecânica quântica. Não a mecânica quântica daquele que é físico e entende o conceito básico de mecânica quântica. Ele é físico, ele entende que existe próton, núcleo, elétron, átomo, bóson de Higgs e só. Mas ele não entende de jeito nenhum que o vácuo quântico é a onipresença. Eles negam isso. Então ele não está falando da mecânica quântica que está sendo explicada pelo planeta e que é explicada no filme Quem Somos Nós. É porque o filme Quem Somos Nós, às vezes a gente assiste 1, 2 ou 3 vezes ali, não entende o que está ali. E ali só tem especialista falando, né? São dos maiores cientistas do mundo. Então a gente indica aqui, indicando mais uma vez, lá na nuvem tem o livro Universo Autoconsciente do Amit Goswami e tem o livro O Campo de Lindy McTaggart. Os dois, vocabulário acessível para a compreensão, né? Totalmente possível ler e entender. E aí a gente começa a fazer umas reflexões, começa a entender o caminho infinito, vai dar uma olhada no Sermão da Montanha, assiste a palestra do Sermão da Montanha, porque ali o meu papel é ajudar na compreensão, né? O quanto eu precisei compreender para transformar minhas atitudes, meus pensamentos, meus comportamentos, meu ponto de vista diante da vida e passar a acreditar no tudo é possível aquele que crê, que fé do grão de mostarda, insistência e persistência nos objetivos, que o maligno não é nada mais que o meu ego está dentro de mim, porque o inimigo se esconde no último lugar onde você procuraria, dentro da gente mesmo. Então é isso que a mecânica quântica explica, que tudo é consciência, que a minha emoção cria a realidade. Então qual é o nível de maturidade, foco, dinamismo, criatividade que eu tenho em minha vida? Porque isso vai depender de paz, de estado emocional, de paz, de energia, de vontade de viver. E por que dá vontade de viver? Porque essa mecânica quântica explica que o pensamento comanda o comportamento do elétron no mundo microscópico. Então, ou eu atraio coisas que não quero ou que quero e não consigo atrair coisas que quero, né? Eu atraio coisas que eu não quero e não consigo atrair coisas que quero. Tem alguma coisa errada, tem uma matemática aí, né? A coisa fica invertida, porque a gente emite carência. A gente tem que emitir segurança, atitude e ação. Planejamento, constrói dia a dia, vai colher. Não tem como, é matemático. É líquido e certo. Isso é consequência do amadurecimento e foco, porque a pessoa adquire o conhecimento autodidata de forma criteriosa na direção dos objetivos que lhe interessam. Porque o que eu trato, o que eu geral, é a informação principal. É a palavra, a parte emocional, mecânica quântica, psicologia. Como é que funciona isso daqui? Como é que transforma essa sociedade? Qual que é o meu papel nisso? Que é responsabilidade individual pelas emoções, né? Que nem na palestra 5 eu explico lá que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Serão mesmo, no dia em que compreenderem que é preciso parar de chorar, não importa qual seja a circunstância. Não acontece da noite para o dia, é um treino, chama disciplina da alma. Então, suprimento espiritual é essa confiança, é esse nível de confiança, de consciência, de compreensão e de paz interior, produtividade e foco, porque o plus disso é a melhora das relações em todos os níveis, com todas as pessoas ao nosso redor, porque quando eu vou aprendendo a desarmar a bomba relógio em mim mesmo, conforme eu estou firme naquilo, sem querer mudar o outro, porque o Joel fala que a harmonia é desistir de mudar alguém ou qualquer coisa dos outros, em algum grau eu começo a desarmar a negatividade dentro do outro. Porque o meu comportamento que alimentava uma reação emocional desagradável no outro com relação a mim ou com relação à vida começa a ser interrompido. Eu não mais alimento aquele sistema. A minha reação emocional mudou, a minha compreensão mudou, né? Eu estou resolvendo as minhas questões emocionais, frustrações, tristezas e dúvidas existenciais, porque começa a compreender que Deus existe mesmo, que Ele é o vácuo quântico, manifesta tudo, que o verbo tornado carne é tudo que existe manifestado, porque átomo é luz em movimento. Bóson de Higgs, a natureza da existência dele é entrar e sair do vácuo quântico numa velocidade altíssima. Então ele passa para essa dimensão e volta para o vácuo quântico, passa para essa e volta para o vácuo quântico, que o vácuo quântico é uma dimensão que interpenetra tudo que existe, ele manifesta essas partículas o tempo todo. Então existe uma inteligência que é amor incondicional, porque ele permite que tudo exista. Por isso que ele não destrói o mal, ele deixa as consciências se evoluírem, né? Pelos eons da vida, os infinitos,
da vida de cada um, para ela ir amadurecendo e um dia cair num planeta onde ia ter explicação, onde ela ia saber que Deus realmente existe, que a emoção cria a realidade, que nós somos co-criadores, que o reino realmente está dentro, e que tudo que Jesus ensinou no sermão foi que a gente devia aprender a cultivar isso, passar pela mesma experiência. Carrega a tua cruz. Só que ele falava, né? Toma o meu jugo que é suave e leve. A cruz dele era suave e leve. Porque a cruz verdadeiramente, ele na cruz, que muita gente só aceita Jesus na cruz. Não, ele já me salvou, não preciso fazer mais nada. E aí nada acontece na vida da pessoa e o planeta está esse caos por causa dessa confusão a respeito de Deus. Que é o que a gente trata, né? Com os 3 pilares da psicanálise da alma. Primeiro é a mecânica quântica com essa com essa explicação revolucionária, explicando que tudo é consciência e manifestação dela. O vácuo quântico é consciência, tudo é manifestado dele, a minha consciência cria a realidade, porque cria a realidade no meu estado emocional que me move ou me paralisa. Cria sofrimento ou cria atividade, produtividade, crescimento, avanço na vida, progresso em geral, né? Porque tudo é possível aquele que crê, a gente pode ser o que a gente quiser na vida. A gente pode cultivar sofrimento, pode não fazer nada, pode começar a estudar, pode começar a aprender alguma coisa, pode encontrar uma atividade produtiva que traga gosto, vontade de fazer, vontade de viver, vontade de acordar, ir lá e continuar fazendo aquilo. Todo mundo tem um dom. Então, o suprimento espiritual é essa compreensão que nos move na vida, né? Ele movimenta a gente com amadurecimento e crescimento, né? Porque até tem uma frasinha também, que esses dias eu estava usando ela no começo de meditação, né? Que é: tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está fixada em ti. E aí, como se pratica processo respiratório, já praticou meditação por um tempo, a gente consegue ficar inquieto, em silêncio. E ali a gente fica naquele estado de receptividade, e é ali que Deus se manifesta, dentro da meditação, em sensações dentro de nós mesmos. É a primeira vez que eu estou dando essa informação aqui com essa clareza, mas já está chegando a hora de falar desse assunto. Vai ter vídeos sobre meditação explicando o mais básico da meditação. Eu estou trabalhando em cima de um texto do Joel, adaptando ele, não adaptando ele para distorcer o texto, é para explicar por que funciona aquilo, porque promove essa mudança no estado emocional, né? No estado dos hormônios, na perspectiva diante da vida, porque eu percebo esse processo em mim, ele está em curso, a gente percebe que ele realmente acontece, em algum grau ele é até explicado pela psicanálise, porque ela visa ter uma média emocional melhor, no caminho do meio lá da psicanálise, que eles não assumem a realidade do espírito, a palavra, né? Eles não tiveram esse arrojo até hoje. Mas uma coisa vai levar a outra, a mecânica quântica está trazendo essas explicações com muita propriedade. Então, o suprimento é essa confiança que eu vou aprendendo, porque ela manifesta em mim, eu sinto a paz, eu começo a produzir, e aí de vez em quando alguma coisinha extra acontece, são as sincronicidades, o que a gente chamaria popularmente de sorte. Isso aqui não foi sorte, foi uma benesse manifestada. Isso aí pode aumentar, a intenção é que aumente na vida da pessoa, porque ela melhorou, ela já é melhor para ela mesma, mais produtiva, ela já é uma benesse para alguém, para as pessoas mais próximas, para a vida dela mesma, ela começou a ter compreensão do que é a vida, do que é a espiritualidade. Porque não existe mundo material e mundo espiritual, que a gente já conversou. É tudo mundo espiritual, aqui é uma das dimensões. Então como é que eu uso? Porque a gente não usa Deus para melhorar a nossa vida, a gente compreende Deus e manifesta a nossa compreensão dele. Então a gente permite que ele guie o nosso caminho. É o que muitas religiões explicam. O estudioso avançado abandonará aos poucos sua tentativa de melhorar crenças ou aspectos humanos, para que a verdade da existência espiritual possa desabrochar em sua consciência. Aqui, se for esmiuçar mesmo, aqui a gente pode pegar num ponto crítico, né? O estudioso avançado abandonará aos poucos sua tentativa de melhorar crenças ou aspectos humanos, para que a verdade da existência espiritual possa desabrochar em sua consciência. Eu começo a compreender a verdade da existência espiritual, que é o que está nas entrelinhas da Bíblia. Só que a gente, por muita distorção na explicação, um texto antigo para um povo de 2000 anos atrás, embora lá no Sermão da Montanha a coisa esteja clara,
eu mesmo levei a vida inteira para compreender isso. Então, o meu papel é ajudar a explicar. Como é que eu mesmo fico perplexo, como que eu não entendi isso antes? Não é que eu não entendi isso antes, eu estava tentando entender, eu não conseguia. Eu precisei de mais argumentos, de mais conteúdo, de mais experiência, de de várias doses legais de sofrimento para despertar essa compreensão, porque isso me movimentava sempre mais para frente. Não, eu tenho que entender mais fundo. Mas não é possível, não deve ser tão difícil assim de entender. Como é que eu vou fazer para entender isso? Como é que eu vou resolver a minha vida? E a questão da fé, porque era a questão principal. Fé. Então, participei de várias religiões, mas eu tinha uma busca mais profunda. Então, por isso que eu fiquei pulando de galho em galho, porque as coisas não me convenciam. Eu queria uma coisa que me explicasse. É assim, tá, vou fazer, funciona? É que nem diz a Cabala, né? A gente deve, não precisa acreditar, experimenta. Posso falar? Sempre, perguntas, sempre quando quiser. É um conjunto de crenças, vamos dizer assim, um conjunto de fatores, né? E me parece que somente saber a verdade não basta. Como você disse, tem que juntar aí a meditação, tem que parar. Tem que praticar a disciplina da alma. Né? Entender esse Cristo dentro de você, esse Deus Isso, dentro de exatamente. você. Porque se não fizer esse momento, fica só na palavra, não é? Fica só no autoconhecimento. Aí viram esses cientistas aí que ficaram só com a mecânica quântica, é isso que você quis dizer, né? Não, tem uma parte, a maioria entende a mecânica da mecânica quântica, mas não entende os princípios. Sim. Porque é o vácuo quântico que manifesta o bóson, que constitui a outra partícula, tudo é luz condensada. Então, o que é isso aqui? Porque começou a existir psicologia lá pelos anos 40, anos 30, anos 20, psicologia, psicanálise, a coisa começou a estudar. Eles iam chegar perto. O Jung estudou tudo isso, estudou religiões, filosofias. Jung falava do self, o self é a centelha crística. Ele falava da unificação do self com o ego, de uma supramente. Ele falava de inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é grego, é egrégora de pensamentos humanos, é inconsciente coletivo. Então, se eu vibro na mesma frequência, eu manifesto mais do mesmo problema que já existe há milênios. Problema de relacionamento, problema de crise, problema de Deus externo, problema de ritualismo. Porque Deus é onipresença, então eu devo ser a antena receptora da onipresença, que nem a eletricidade, ela é tirada do vácuo quântico, ela está em todo lugar, mas a gente precisa aprender a captá-la. Não é captada na tomada? Então é o vácuo quântico que produz a eletricidade que sai na tomada. Então a onipresença está em todo lugar, tem que aprender a captá-la. Eu aprendo quando eu passo a aplicar a disciplina da alma, foi isso que Jesus ensinou. Quer estender a pergunta? Não. Então, voltando. O estudioso avançado, aos poucos... Já parei, já comecei de novo. O estudioso avançado abandonará aos poucos sua tentativa de melhorar crenças ou aspectos humanos. Por que o estudioso avançado? Para que a verdade da existência espiritual possa desabrochar em sua consciência. Eu passei por esse conflito, eu sabia várias rezas, eu sabia salmo. A gente pode ter algumas frases, ou um salmo, ou um pensamento a respeito de Deus, refletir sobre a natureza de Deus, sobre a natureza das coisas, pensar no planeta, e ali fazer um silêncio e entrar em comunhão. Isso é uma oração também, mas isso aí é para a gente aprender a praticar essa receptividade lá no silêncio, porque prece decorada não realiza nada para ninguém. Porque Jesus dizia, entre em teu quarto e ore em silêncio, teu pai que vê no secreto te recompensará liberalmente, e não oreis por vãs repetições. Então não é para orar por vã repetição, não é fórmula mágica, não tem como eu fazer barganha com Deus. Se eu quero mais felicidade, mais alegria e mais realização, a realização na vida é só com Deus, Então é a unificação, vácuo quântico, mecânica quântica. Mecânica quântica está falando de unificação de um estado de consciência. Então eu compreendo, melhora o coeficiente eletromagnético. A consequência de uma pessoa que se torna melhor é uma vida melhor. Sem forçar nada em ninguém, ela muda pela própria compreensão. Sandra, impressionante como que as religiões estão na contramão disso. Na hora que você fala isso aí, eu tenho comigo que estão simplesmente perdidos milhares e milhares de anos. Ou se dão por perdidos,
das teorias também. Talvez no passado eles tinham conhecimento disso, mas não quiseram propagar, né? Quando eu falo isso, eu falo no cristianismo, né? A igreja católica e depois a evangélica. Isso vai na contramão de tudo que a gente vê, inclusive, na igreja, né? A questão do não pedir, que mais fala, peça a Deus, ore. Você está entendendo aí o meu questionamento? Tá, primeiro eu vou responder o questionamento do pedir e depois eu vou pro pudim da resposta. A questão do pedir, que as pessoas não tinham consciência de como fazer isso de outra forma. Então eu estou reinterpretando as aparências do seu ponto de vista, porque eu tive que reinterpretar várias vezes, e reinterpreto todo dia às vezes, sabe? Sobre esses pontos de vista, religiosidade, religiões, seitas, a cabeça fica funcionando e respondendo para ela mesma, né? Então a questão do pedir, não se sabia que a coisa funcionava assim. A gente já foi ensinado a acreditar num Deus externo. Então muita gente que comanda muita religião foi ensinado debaixo do mesmo sistema. Mas já existe uma desconfiança de líderes evangélicos e da liderança da própria religião católica, por isso que esse Papa ele é mais arrojado, ele faz mais a linha amor incondicional, transformação social, e não sei quem que acompanha o Papa falando pelo mundo, dá pra gente perceber coisas ali. Ele está avisando de uma transformação da nossa sociedade. A igreja, eu acho que ou ela ou não sabe, ou não fala disso porque vai abalar suas estruturas. Porque o que está sendo explicado não é menos do que elas explicam. Não é que está desdizendo o que elas dizem. A informação está sendo esclarecida. Deus existe, é a onipresença, é o vácuo quântico, ele manifesta a gente e a gente manifesta estados hormonais. Então a gente é co-criador. Então, se eu praticar a disciplina da alma, eu mudo o meu estado hormonal, mudo o meu humor, mudo o meu ponto de vista, aprendo a soltar negatividade, me torno produtivo em alguma direção. Eu resolvo as minhas questões emocionais. Olha que explicação simples e que responde. Então a questão do pedir, a gente não sabia que era assim, que pedir emitia carência, porque a gente tinha que pedir ajuda para alguém. A gente não sabia que a gente era o centro da própria ajuda, porque a gente precisa permitir, nesse sentimento de unificação, que é essa oração do silêncio, permitir que naquele instante eu não seja mais a dúvida. Entendeu? Eu vou treinando aquele estado de consciência, então naqueles poucos minutos do dia, depois de algum tempo de prática, não existe mais dúvida em mim, existe a tranquilidade do relaxamento. Ali naquele momento eu estou acordado e com as minhas questões emocionais resolvidas, não sinto carência, não sinto falta. Aquilo em algum grau começa a fazer uma transformação para o coeficiente eletromagnético da pessoa, o campo de atração das coisas que ela necessita, porque as coisas que ela necessita vão ser consequência de uma criatividade que ela manifesta pelo bem-estar na vida. Então lança o teu pão às águas. Lançar o teu pão às águas é expressar o dom de cada um. Que nem eu já falei aqui, se o cara for porteiro, ele tem que ser um excelente porteiro, ganhar o salário dele de porteiro e compreender a palavra e ser feliz porque compreendeu que Deus existe, e aí ele aprende a não combater o maligno, melhora o estado hormonal dele. Alguma criatividade maior ele vai ter, alguma coisa a mais ele vai fazer. Se não for com relação à vida financeira, vai ser com relação à vida social, ele vai ser um agente transformador da sociedade. A pessoa começa a encontrar propósitos. Então a gente não sabia que a coisa era assim, então a gente pedia. E a questão da religião é, ou tem gente que sabe e não pode falar porque vai abalar as estruturas, mas a mecânica quântica está aí para isso. Desde quando foi lançado o filme Quem Somos Nós, as conclusões que iam ser tiradas são essas. Que nem a gente já indicou lá no fim do filme Revolver, aquele monte de PhD falando exatamente o quê? O Stephen Hawking, no fim daquele filme dele, da vida dele, como é que chama o filme? A Teoria de Tudo. No fim daquele filme ele dá lá uma palestra, lá que ele já é doutor sumário na projeção da carreira dele, e ele fala que o que existe de mais maravilhoso no universo, eu não lembro bem as palavras, é que o homem pode fazer o que quiser, ou ele pode criar o que quiser, ele é a transformação, ele traz a transformação. É uma frase com um sentido desse. Então um cientista desse chega e fala isso, que
Ele chegou à conclusão de que a coisa mais maravilhosa que existe no universo é o que o ser humano pode fazer com a vida. E o que eu faço com a minha vida? Com as minhas emoções, com minhas críticas, os meus julgamentos e as minhas falhas, né? Porque eu trabalho várias falhas em mim todo dia. Só que é mais tranquilo, vai apaziguando emocional, eu vou sentindo menos raiva, menos frustração, ficando mais focado e produtivo, os pensamentos negativos diminuem, a autossabotagem vai diminuindo em algum grau. É igual aquele cara que, eu não sei se eu vou saber explicar, ele, assistindo a muitos vídeos, né, tá me interessando muito isso, eu nem sei dizer o nome dele. Ele foi com o mestre dele para as montanhas para orar para chover. Não sei se você já assistiu É o esse. Brian, como é que chama ele? É. É o Brian Greene? É Greene ou Guine? Eu não sei. É esse mesmo? Aquele do filme da chuva lá? Sim, é esse aí. Eu só assisti um pedacinho, né? E daí ele chega nas montanhas e tem um local cercado de pedras e o mestre entra descalço, né? É um E índio. aí começa a evocar os ancestrais, tudo vira pra ele e fala, eu tô com fome, vamos comer? E ele fala, mas é só isso? É né? porque ele fechou o olho e imaginou a chuva, sentiu o cheiro da Isso, chuva, daí ele falou, o pé mas na lama. Você não ia pedir, né? Ele fala, não, eu simplesmente entrei, me imaginei pisando na lama, já chovendo, sentindo o cheiro da poeira caindo da chuva. Sentiu, né? Que aí mudou o sistema atmosférico de uma região dos Estados Unidos e teve tempestade por vários dias e acabou Isso, com a então seca. não precisou pedir, né? Então, mas esse era o poder de manifestação desse índio, dessa pessoa. Ah, Mas todo mundo tem um poder de manifestação pessoal na sua própria vida. O que nós estamos fazendo com ele? E ele aumenta exponencialmente quanto maior é a minha compreensão. Então todos os grandes inventores, todas as grandes expressões sociais, sejam políticos, historiadores, né, heróis da sociedade, né, Henry Ford, Thomas Edison e muitos outros, inúmeros, né, incontáveis. Cada um deles foi um avatar no planeta Terra, trouxe grandes transformações, trouxe, né, mudanças, avanço. Mas a questão é o que cada um de nós está fazendo com a própria vida, o que gostaria de fazer. Até que a gente começou a aula com aquele formato lá, mas tinha isso que era para falar no começo, né? Que o objetivo do curso Terapia, o Caminho Infinito, é trazer uma compreensão que possa colocar um questionamento na pessoa a respeito da própria fé, para que ela dinamize o que ela já faz, se torne uma pessoa melhor, aprenda a parar de sofrer, porque se tornar uma pessoa melhor é se libertar do próprio sofrimento que a própria pessoa cultiva, né? E aí cada um tem um estilo de vida, tem uns propósitos, tem uns gostos, cada um vai aprendendo a aprimorar aquilo que lhe interessa, e isso vai trazendo mais satisfação a cada dia. Esse é o conceito básico da psicanálise freudiana, que é sublimação da libido, né? Eu tiro a minha energia de coisas que me causavam neurose, frustrações e decepções, dor, angústia e frustrações, né? Porque eles estudavam a cura para o histerismo, para a esquizofrenia, né? Isso é que eles queriam descobrir. Por que existia louco? Foi isso que Freud e Jung estudaram. Só que Jung foi muito além de Freud, né? Era a história de Jung essa, e bem além. Então, esses estudiosos, cada um deles foi um avatar na compreensão do estabelecimento da sociedade que existe hoje. Só que teve muito consumismo, muito comércio, materialismo, uma vida voltada para o se eu não tenho, eu não sou feliz. Não que a gente não tenha que ter é consequência de ser mais feliz e mais produtivo. É argumento para qualquer pessoa melhorar a sua vida. Então a psicanálise e a psicologia sabem disso, que se a maturidade vem, que a pessoa se resolve, só que eles não explicaram com essa profundidade, isso vai além um pouco, né? Porque o Joel Goldsmith praticava cura pelo espírito, né? Viktor Franklin, que foi um psiquiatra vienense, praticava a logoterapia, né? E existe hoje a logosofia, como é que chama lá? Não sei o que, Pinochet lá. Carlos Saul Pecotier. Carlos Saul Pecotier. Então são conhecimentos que estão interrelacionados, né? Esse é o passo aonde a psicanálise e a psicologia a conclusão que eles vão ter que chegar, porque negar isso é parar no tempo, vai virar uma ciência que ficou obsoleta. Eles vão ter que atualizar, vão ter que repaginar a coisa.
reino espiritual é a fonte da saúde, que é, na verdade, a eterna harmonia do ser. É uma consciência de suprimento sem limites e que é obtido sem esforço. É obtido sem esforço porque é o próprio bem-estar em mim mesmo, é a paz. Quem sente paz e é alegre e feliz faz alguma coisa, né? E vai colher alguma coisa de algum lugar. Então esse sem esforço é isso. Aí coisas acontecem, você conhece pessoas, você tem sincronicidade, te aparecem oportunidades, porque se a pessoa é uma pessoa que cresce em conhecimento, atitude, ação, coragem, propósitos, ideias, ela começa a se relacionar com mais pessoas, se envolver com outros negócios, é consequência. Então, o reino espiritual é a fonte da saúde, que é, na verdade, a eterna harmonia do ser. É uma consciência de suprimento sem limites e que é obtido sem esforço. Sem esforço porque a pessoa não faz esforço, ela vive o reino de Deus, busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então eu continuo fazendo tudo que eu faço, a cada dia um pouquinho melhor, enquanto isso eu estou construindo o reino nas minhas emoções, na minha perspectiva de vida. Isso é para ser atingido em vida. Às vezes não dá, né? Mas é o objetivo é que seja atingido em vida. Lembre-se, contudo, de que não estamos associando novamente Deus ou o Espírito com o conceito humano de saúde e suprimento. É a confiança na onipresença, não a barganha, né? É aqui que está a diferença. Estamos antes entrando numa concepção espiritual de saúde e suprimento. Até aqui, nossos esforços foram na direção de manifestar mais harmonia e domínio em nossos negócios terrenos. Até aqui o quê? Até conhecer esse tipo de assunto, até conhecer esse tipo de compreensão. Joel Goldsmith faleceu em 64, os livros dele ficaram aí e esse trabalho ia ser continuado. A mecânica quântica dá aval para essas explicações aqui. Que explica neuroplasticidade, mecânica quântica, explica a manifestação de tudo, manifestação de estados emocionais e a consequente felicidade ou infelicidade, procrastinação ou produtividade. Então, às vezes eu pego uma frase, assim, junto 20, 30 palavras e explico o conceito com mais um aspecto, né? E ali está explicando. Aí depois está acompanhando as aulas, vem, assiste de novo, aquilo começa a fazer parte do meu conteúdo, da minha bagagem intelectual. Aquilo vira a ferramenta de reinterpretação da realidade, porque eu já estou sentindo uma diminuição da ansiedade, né? Estou sentindo um pouco de compreensão, muda o estado emocional, melhora a expectativa, melhora a perspectiva, a pessoa resolve a si mesma. Quem resolve a si mesmo é um problema a menos na sociedade. E, em consequência disso, ele é um dos agentes transformadores, porque ele vira exemplo. Aqui. O reino espiritual é a fonte da saúde, que é, na verdade, a eterna harmonia do ser. É uma consciência de suprimento sem limites e que é obtido sem esforço. Sem esforço porque a pessoa vive na alegria e faz. Então não há muito esforço. O único esforço é a disciplina da alma. Lembre-se, contudo, de que não estamos associando novamente Deus ou o Espírito com o conceito humano de saúde e suprimento. O conceito humano é esse Deus longínquo em algum lugar que eu preciso rezar e pedir para um dia, quem sabe, ele me atender. Não, eu devo parar de emitir carência e compreender a onipresença. E compreender as palavras de Jesus. Isso aqui não está sendo inventado, gente. Isso aqui está sendo explicado só. Estamos antes entrando numa concepção espiritual de saúde e suprimento. Até aqui nossos esforços foram na direção de manifestar mais harmonia e domínio em nossos negócios terrenos. Até aqui porque a gente não sabia fazer de outra forma, certo? E é verdade que esta consciência de ser celestial parece resultar num viver humano mais harmonioso. Mas estas são as coisas dadas de acréscimo, consequência da busca do céu e de sua justiça. Vide primeira parte da palestra 3, que fala lá escribas e fariseus. Explica os conceitos de escriba, fariseu, saduceu, gentio, publicano. Então eu não sabia que a coisa era assim. Quando eu li aquilo ali, entendi, falei, meu Deus, eu sou um desses caras aqui. Eu tenho fé de fundo emocional, eu não sei manifestar harmonia. Eu queria desarmonia na minha vida. E agora, o que eu faço? Aí eu tive que começar a compreender, transformar meus pensamentos, meus comportamentos para passar por essa catarse, que é essa transformação. Porque você vai sentir indignação, mas você não pode mais manifestá-la. O que você faz com aquilo? Porque manifestá-la vai ser negar o Cristo, negar a onipresença, negar que Deus é o poder único.
E em necessitar de ferramentas, alimenta o meu emocional, sabota a minha confiança, eu não desenvolvo a rede neural que vai ser capaz de perceber essa nova realidade, porque eu estou colocando a confiança em outra coisa. Então não trabalha a região do cérebro que vai perceber essa situação, que é o córtex pré-frontal, né? A região aqui perto do terceiro olho. Onde eu parei aqui? E será visto como sendo muito... Aqui, ó. Voltando, né? Essa consciência de ser celestial parece ressaltar num viver humano mais harmonioso, mas estas são as coisas dadas de acréscimo, vai sendo acrescentado na vida da pessoa. Consequência da busca do céu e sua justiça, justiça acima dos escribas e fariseus, que cultuavam o Velho Testamento, 10 mandamentos, quando Jesus chegou e falou, acabou a bagunça, agora é Novo Testamento, Sermão da Montanha, certo? Valendo. Só que está valendo e a gente está tentando compreender até hoje, né? Porque se a gente não... O Sermão da Montanha deriva das duas frases principais dele, que é ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Para amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que parar de criar desarmonia em mim mesmo. Porque enquanto eu não parar de ser chorão e discutir e brigar, porque eu já fui muito assim na minha vida, eu tive muita dificuldade, eu precisava dessa compreensão, senão eu ia enlouquecer de novo, né? Como que eu parava de criar desarmonia, porque eu queria a tal da fé, eu queria entender, eu queria compreender. Aí foi me sendo trazido o conhecimento, eu fui buscando, fui encontrando as respostas. Quando eu entendi que eu era o centro da manifestação da desarmonia na minha vida, né? Se existe a onipresença, eu sou o centro da manifestação da desarmonia. Aí eu tive que começar a transformar isso daí. Então essa justiça acima dos escribas e fariseus é a justiça dos irmanados na compreensão do Cristo, que é a mesma da compreensão de todas as religiões. Se você pegar a filosofia de todas vão falar que existe um só Deus, que Deus é amor, que tem que ter compaixão, que tem que ter compreensão. Então como é que a gente vai fazer para manifestar isso daí, se a gente não entender estados emocionais, não entender estados hormonais, né, processo respiratório, o que é a verdadeira oração, que é a meditação do silêncio? Como é que a gente vai manifestar essa harmonia? Como é que a gente vai sair dessa confusão? Como é que as pessoas vão começar a ter muito mais alegria na vida e cada um ser um agente transformador, encontrando o seu papel nessa grande engrenagem que é a sociedade humana? A gente precisa de pessoas com coragem de assumir quem são e quais são os seus dons. E será visto como sendo muito diferente do conceito humano de bondade. E este conceito mais elevado é o que devemos estar buscando. Não é nada carola, não é nada beato, é ser mais feliz. Consequência disso, eu pratico a disciplina da alma. Muita coisa muda em mim. Muita coisa muda. Então, vai se divertir? Vai. Com planejamento na hora certa, com mais recursos, com mais felicidade, sem frustração. Sem rusga emocional, sem problema de relacionamento. As coisas começam a se resolver quando mais gente começa a compreender isso. Meus pensamentos não são os teus pensamentos. Isso são palavras de Deus, né? Do lado quântico. Então, antigamente, todos esses videntes, sábios, xamãs, profetas, que falavam com o todo, o grande espírito, ou Deus, falavam realmente com um Deus que existe, fala com essas pessoas, porque elas aprendem a cultivar o estado de contato com essa onipresença. Então, quando Kardec veio e trouxe o espiritismo com muitas respostas, foi avisado para ele: coleguinha, Kardec, estimado amigo, você está trazendo a informação que é a ponta do iceberg, porque tinha todas as religiões. Aí o espiritismo veio e trouxe uma revolução, né? Começou a ter centro, começou a ter manifestação. Aí depois disso já tinha Umbanda e Candomblé, então explicou um pouco melhor o assunto, que tem pessoas em situação difícil do lado de lá, que tem pessoas do lado de lá que trabalham, né? Então foi avisado para Kardec: você está trazendo uma informação que é a ponta do iceberg, muito mais coisa vai vir explicando, só que vocês precisam de mais tempo. Mais tempo são os argumentos que a ciência está trazendo, com a comprovação de quem é o vácuo quântico, né? E aí então a gente começa a compreender. Gente, esse negócio de promessa, de que um dia ia ter um entendimento, já está acontecendo, e não é nada místico, não é nada místico, assim, a mística, porque a mística é o processo de iluminação espiritual individual, é o beabá que está no Sermão da Montanha. Isso promove a compreensão que me leva ao processo individual de iluminação espiritual, que é direito de cada um de nós, porque é igual, todo mundo igual,
pelo processo que passaram todos os santos, videntes, xamãs, sábios e profetas, nós também temos direito. Isso não significa, as pessoas têm muita coisa foi criada, sabe, eu não sei se de propósito ou por ignorância, para colocar um medo na gente de adquirir essa informação, porque acha que não vai poder mais namorar, que não vai poder mais beber, que não vai poder mais ir em festa, que vai ter que só rezar, né? Que vai ter que convencer os inimigos a entrar para a mesma tribo, e não tem nada a ver com isso, né? Então meus pensamentos não são os teus pensamentos, e meus caminhos não são os teus caminhos, porque a pessoa, quando ela aprende a disciplina da alma, ela vai aprendendo a trilhar o caminho de Deus, por isso que chama o Caminho Infinito esse livro. Por esta razão, não tentemos ter mais ou melhores pensamentos humanos, ou tornar nossos caminhos humanos mais planos. Na verdade, estamos buscando aprender os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. O resto é viver normalmente, só que cada vez com mais qualidade, com mais alegria, com mais felicidade, por estar entendendo o que é entrar em comunhão com Deus. Que nem eu já falei, tem no Trovejar do Silêncio, o Joel deixou explícito lá, que ninguém utiliza esse conhecimento para abrir uma igreja, porque eu mesmo não fiz isso e nunca faria, que é um conhecimento disponível para todos, que é o pano de fundo de todas as religiões. A coisa só foi explicada por ele com muita propriedade, e cada vez vai ser melhor explicada, porque é a mecânica quântica que dá aval para esse conhecimento. Não é que eu vou aprender mecânica quântica e vou usar como mais uma ferramenta esotérica de poder da mente, não. Ela só é uma instrução para mim compreender a palavra. Eu não preciso virar um especialista em mecânica quântica. Eu compreendo os conceitos, aprendo qual é essa reforma íntima, que é a libertação do sofrimento, o cultivo da harmonia, e o resto é produtividade segundo o gosto de cada um. Parei aqui o caminho de Deus, né? Isso. Na verdade, estamos buscando aprender os pensamentos de Deus e o caminho de Deus. Neste estágio de desenvolvimento, sentimos a necessidade de nos desfazer das preocupações com nossa pessoa e com nosso bem-estar. Esse desfazer com a nossa pessoa e preocupação com a nossa pessoa, o nosso bem-estar, não significa relaxar e abandonar tudo, gente. É diminuir a ansiedade, a dúvida e o medo com relação à solução dos problemas que eu necessito. Só isso. É aprender a reduzir essa ansiedade, começar a aumentar a confiança. E começar a trocar pensamento, começar a ter uma produtividade mental, intelectual, profissional, né? Começar a viver melhor. Nossa, estou aprendendo a parar de sofrer, ler um pouquinho todo dia, fazer uma meditaçãozinha, assistir uma palestrinha, não é? É meia hora por dia, 15 minutos, ou estudar uma hora no fim de semana, toda semana já é um grande diferencial para quem nunca ouviu falar desse assunto, né? Porque aí vai dar sede de cada um, mas não precisa ser muito mais que se for estudar todo dia, 15 minutos, meia hora, porque quanto mais tem o dia, que aquilo ali vai virando uma bagagem que vai transformando todo o resto do meu dia. Então, neste estágio de desenvolvimento, sentimos a necessidade de nos desfazer das preocupações com nossa pessoa e com o nosso bem-estar. Eu programo a minha vida, as coisas que eu quero, planejamento curto, médio e longo prazo. E vou aprendendo a refletir em determinados momentos do dia, ou uma vez por semana, já falei aqui uma vez a cada 15 dias, sobre os meus projetos gerais, curto, médio e longo prazo. Curto prazo é o dia a dia. Então, o que eu tenho que resolver no dia a dia, o que eu tenho para resolver no médio prazo, o que eu tenho para resolver no longo prazo. E começar a aprender a ir dormir sem ficar pensando na vida, porque gera um pouco de estresse, piora a qualidade do sono. Então, tem que ter um horário no dia em que eu paro para pensar 10 minutos, ou um horário na semana em que eu paro para pensar meia hora, escrever, pensar, refletir, e aí o resto do dia ir soltando esses problemas. O que for prioridade, né? O que eu tenho para resolver hoje, o que eu tenho para resolver amanhã, o que eu tenho para resolver essa semana. São prioridades. Se a gente foca ali, a gente está trabalhando de alguma forma a redução da ansiedade no contexto geral da nossa vida, porque a gente está organizando. Como eu estou trazendo esse foco para o presente, para resolver o meu presente e programando o meu futuro, as questões pela própria, que nem eu falei aquela hora que a psicanálise explica, que é a sublimação da libido, pelo próprio direcionamento desse conteúdo, desse estado de viver, né? Esse conteúdo mental, emocional, que vai sendo cultivado dia a dia, vai virando um novo estado de uma nova experiência de vida. Eu vou aprendendo a praticar isso. Então, a pessoa vai avançando, chega no estágio que ela não tem tempo mais de pensar no passado,
e a preocupação dela com relação a pensar em problemas vai diminuindo. Né? Tem vídeos, depois é só entrar na linha do tempo do grupo, ou na linha do tempo do meu Facebook. Né? Eu vou ver se eu posto um texto com alguns links sobre meditação lá na nuvem, no Google, até o site da Psicanálise da Alma ficar pronto, porque tudo que for de informação útil e interessante que ajude no despertar dessa prática vai estar gratuito lá nesse site. Está sendo trabalhado já. Então é uma nova maneira de ver a vida, segundo a própria fé, porque fé divina é conhecimento manifestado em ação, e fé humana é fé de fundo emocional, que acredita num Deus externo que está em algum lugar e que um dia vai me ajudar. Aprendemos que os cuidados com o nosso bem-estar são como construir sob areia, enquanto uma vida voltada para a busca da verdade é como uma base sólida, rocha sobre a qual podemos construir o templo eterno da vida, porque a gente vai desencarnar com o mesmo estado de consciência que tinha aqui quando desencarnou. Então, porque a compreensão disso é exponencial, traz uma mudança, uma transformação, um amadurecimento, né? E a prática, que é o que pouquíssimas pessoas acabam descobrindo através de uma religião ou outra, ou até na religião evangélica, ou até no catolicismo. Tem gente que realmente está preparada, está quase lá, e ela é tocada porque ela está buscando, ela entendeu, ela acreditou, ela sabe que existe, ela não duvida que existe. Aí ocorre, a graça ocorre para essas pessoas, são pouquíssimas, né? Que nem por isso que milagres são pouquíssimos também, são pessoas que se abriram emocionalmente naquele estado, e ali ela passou por um estado de compreensão maior. Se ler os livros do Eckhart Tolle, vai ver que ele passou por um processo assim, ele estava num processo, não sei se era um luto, um sofrimento tremendo. Aí de repente ele, lidando com aquela dor que não tinha o que fazer com ela, ele transcendeu aquela dor. Ele ficou, parece que, se eu não me engano a história, ele ficou 2 anos sem fazer nada, só contemplando por aí. Porque ele ficou perplexo com o estado de consciência que ele atingiu. Então ele viveu 2 anos em estado meditativo de pura tranquilidade. Aí depois ele começou a produzir alguma coisa para compartilhar a experiência dele. É o relato dele. Não tinha contado isso aqui ainda para vocês. Aqui. Enquanto uma vida voltada para a busca da verdade é como uma base sólida, rocha sobre a qual podemos construir o templo eterno da vida. Quando que a gente escutou uma explicação dessa? Eu busquei uma explicação dessa a vida toda. Eu queria ter entendido isso aqui aos 20 anos de idade, não aos 40 e pouquinho. Porque quando eu fiz 40 anos, eu queria atender, eu queria dar palestra, e a coisa não ia, e eu não me sentia preparado, já estava formado. Falei, mas está faltando coisa, eu ainda não me sinto seguro, eu ainda não explico o que eu gostaria de explicar, ainda não encontrei as respostas que eu desejava, né? Porque eu precisava promover uma transformação em mim mesmo. Se eu não fosse o exemplo desse processo que está em andamento, como é que eu ia falar? Com tanta frustração e problema que eu tinha, e eu mesmo manifestar, né? E que alguns continuam se manifestando. Eu só aprendo a reinterpretar, e coisa que antes demorava meses para sofrer, eu fui aprendendo que tinha que demorar poucos meses, depois poucas semanas, e agora se um assunto me chatear, ele tem que durar no máximo 1 hora. 1 hora. Então a gente vai aprendendo isso. Encontramos felicidade e prosperidade permanentes quando temos um princípio ou uma causa a que podemos nos devotar. Assim, encontramos menor escala da personalidade em nossa existência. O que é personalidade? A persona é o sabotador, é o ego, é o inimigo interno que eu não conhecia. Como a gente já indicou, né? Palestra da Lúcia Helena Galvão, como superar os limites internos. E a palestra dela também, o poder da vontade. A Adriana passou para mim 10 minutos de um trecho da palestra da Lúcia Helena Galvão, Poder da Vontade. Só que ela não sabia que eu já tinha assistido ela completa umas 7 vezes. Aí eu falei, não, essa palestra é isso, Adriana, porque ela assistiu só aquele trecho, né? Eu falei, assista inteira que você vai ficar perplexa. Aí eu recomendei que ela assistisse a palestra inteira. Encontramos felicidade e prosperidade permanente quando temos um princípio ou uma causa a que podemos nos devotar. Assim, encontramos menor escala da personalidade em nossa existência. E por isso mesmo, deixamos espaço para a revelação e o desdobramento do nosso divino eu. Nesse eu, encontramos nossa completeza e a infinitude de nosso ser. Aqui também, descobrimos a razão de nossa existência.
Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Então, a mecânica quântica está explicando a compreensão da existência de tudo dentro do todo, porque a gente está dentro dele e ele dentro da gente. Né? Deus criou tudo o que nele existe. O que nós observamos através dos sentidos não é o mundo, mas uma imagem finita e falsa do mundo que Deus criou, porque a gente observa só com 5 sentidos limitados da visão humana e da carência. O 6º sentido, que é o pensamento, que o pensamento da humanidade está subjugado. O 6º sentido seria a intuição. O 6º sentido é a paranormalidade, é o próprio pensamento. Mas que pensamento eu tenho na minha cabeça? No que eu acredito? Qual é o nível de sofrimento que eu tenho? Qual é a crença que eu tenho? Onde eu acho que Deus está? Né? Quais são as ferramentas que eu utilizo para sentir segurança na vida? Né? Como que eu rezo? Como que eu entro em contato com esse Deus? E o que eu manifesto no meu dia a dia? Para quem que eu sou problema? E quem que é problema para mim? Né? Porque de alguma forma eu estou criando os meus problemas. Então como que eu aprendo a parar de criar os meus problemas? Né? Se a transformação vem para a pessoa, é a benécia, é dado de acréscimo, é consequência da manifestação do Espírito Santo na vida dela. Porque se não for assim, é tudo mentira. E aí nós estamos fazendo o que aqui? Aqui também descobrimos a razão de nossa existência. Deus criou o mundo. Aonde que eu parei aqui? Nós elevamos. Deus criou o mundo e tudo que nele existe. O que nós observamos através dos sentidos não é o mundo, mas a imagem finita e falsa do mundo que Deus criou, porque Deus é harmonia. A desarmonia está só na emoção, no pensamento humano. Então, se a gente aprender a entrar em comunhão, a gente não é mais, a gente está no mundo, mas não é mais desse mundo. De que mundo? Esse mundo aqui é o próprio mundo de Deus, mas não mais do mundo humano, que desconhece esse assunto e não participa da onipresença. A gente aprendeu a começar a cultivá-la na nossa própria vida. Por isso que Jesus fala, meu reino não é deste mundo, apesar do mundo ser aqui mesmo. Né? Que nem o Joel fala, aqui é solo sagrado. É a nossa ignorância que não deixa a gente perceber que aqui é o próprio reino de Deus, porque é a gente que cria a desarmonia. À medida que nos elevarmos em termos de consciência, isso significa compreensão, começamos a perceber o universo espiritual e um pouco de sua finalidade. Aquele que encontrou seu eu profundo, descobre que é um com todos os homens, animais e coisas. Ele sabe agora que aquilo que afeta um, afeta todos. A universalidade desta verdade é encontrada em todas as escrituras, como você pode ser visto nestes exemplos. Aí tem aqui, né, uns trechos aqui, e a gente não vai ser terminado ainda, né, é só um meio. Que horas são? Falta 5, sabe? Então eu vou ler 3 só. Depois a gente continua na outra aula com o último, que é da Bíblia, e retoma a aula ali e naquelas considerações que eu queria fazer no começo dessa aqui. Conquista o homem avarento com um presente. A caridade é rica em recompensa. A caridade é a maior riqueza, pois embora esbanjando, nunca traz arrependimento. Porque a gente vai ser caridoso dentro daquilo, mas começar a ser, né? Não precisa ser com bens materiais, mas aí o começo da caridade é com compreensão, é com paciência, é com reflexão, é com contenção da desarmonia que eu mesmo manifesto. Esse é o começo da caridade. O resto, caridade de mais coisas ou de bens é consequência de a minha vida melhorar, e a minha vida melhora em consequência da compreensão desse assunto. Então a caridade é a maior riqueza, pois embora esbanjando, nunca traz arrependimento. Você esbanja o que está ao teu alcance. Isso nunca vai te trazer arrependimento, porque você vive na confiança da onipresença. Você compreendeu esse assunto, está avançando em compreensão, isso te traz satisfação, porque você está acessando o reino de Deus dentro de você mesmo. Escritura hindu, né? Está escrito aqui embaixo. Ó. Outra. Deles era a plenitude dos céus e da terra. Quanto mais doavam aos outros, mais possuíam. Escritura chinesa. Dá àquele que é teu parente o que lhe é devido, e dê também aos pobres e aos viajores. E os bens que envias à frente de tua alma, reencontrarás em Deus. Né? Escritura turca. Então a gente encerra a aula por aqui hoje.
vou preparar esse comecinho da outra aula, porque eu não vi que na Xerox ali não estava o rodapé do médico. E aí a gente retoma comentando um trecho do Praticando a Presença, esse livro que critica a psicanálise, e retomo aqui o Caminho Infinito. Então as aulas estão subindo para o YouTube, né? Colocar lá curso terapia, o Caminho Infinito, tem aula 1, aula 2, tem as palestras de Desmistificando a Mecânica Quântica. A palestra 1 explica a natureza de Deus, a palestra 2 é como ter sucesso, sua emoção e sua realidade, a palestra 3 fala do Caminho Infinito, e a primeira meia hora está explicando o escriba e o fariseu. A palestra 4 é... Deixa eu lembrar o nome da palestra 4. Como ter conforto e bem-estar, porque a gente traz esses conceitos, mecânica quântica, a palavra, diversas considerações a respeito da psicologia e da psicanálise, como é que a gente muda comportamento, como é que a gente para de procrastinar, como é que a gente melhora as nossas emoções, como é que a gente para de sofrer, porque todo mundo que procura uma terapia para parar de sofrer. Esse é o papel de todos os psicólogos e de todos os psicanalistas, só que aí cada um atende segundo o seu conhecimento, segundo a sua compreensão, segundo a mensagem que ele próprio é capaz de passar, porque Jung, né, para não ficar louco, ele teve que virar psiquiatra e estudar tudo que ele estudou e chegar em todas essas conclusões, porque ele tinha catarse brotando nele, era a missão de vida dele, ele sofreu para experienciar e ajudar. Então ele era médico e paciente de si próprio, né? Só ele tratava ele, não tinha como outro tratar, né? Tá certo? Obrigado. Boa noite. Ô, Sandro.